Olha só, eu analisei o caso da Nicole Balls, porque ela fez uma cirurgia e disse que o resultado não é definitivo. Qual cirurgia? LipoLed. Agora vamos entender, brasileiro é um bicho terrível, né? Brasileiro inventa o nome, não entende o que está falando e coloca LipoLed. Deixa eu explicar para vocês. O que é Lipo HD? Lipo HD foi o nome inventado pelo criador da lipo de alta definição, que significa lipo de High Definition. Aí o brasileiro não gosta de falar inglês, tem que falar português e pensou, então o que é Lipo HD em inglês? É lipo de alta definição. Legal, achei legal, então vamos falar LAD. Mas a pessoa vai lá e fala lipo LAD. Lipo de alta definição. Então o ideal é a gente falar Lipo AD, ou a gente fala só LAD. Olha só, ela se submeteu recentemente a Lipo HD e eu hoje em dia não faço mais HD, eu faço a definição natural, que é o que eu gosto, que eu concordo. E essa foi uma técnica que ganhou fama por prometer definição muscular visível e aparência atlética. Mas será que o procedimento é realmente seguro e eficaz a longo prazo? Então quem respondeu foi exatamente eu e vamos chamar a atenção para alguns pontos aqui. O que mudou na técnica também conhecida como Lipo HD? Então continua popular, é um procedimento muito realizado, né? É claro que temos mudado alguns conceitos, com certeza, lá, saindo da ideia da alta definição para a definição mais natural. Mas de fato, conseguimos entregar uma melhora na flacidez que antes não era possível. Sabe por quê? Porque o que define flacidez no seu corpo é a quantidade de músculo que você tem. Então não adianta sair por aí definindo gordura, que a flacidez vai vir com força e vai ficar horrível. E depois que engorda, eu sempre falo para os pacientes, o ideal é não engordar, o ideal é você continuar cuidando, porque a cirurgia ela não vai substituir hábitos de vida. Mas a tecnologia ela também evoluiu para corrigir detalhes estéticos que antes passavam despercebidos ou eram ignorados por limitações técnicas. Então a própria definição natural contribui para melhorar aquele aspecto do umbigo triste, sabe o umbigo chorão? Que denota flacidez aqui no andar superior do abdômen. Hoje, as técnicas modernas de lipoaspiração de definição natural, que é como eu costumo falar, elas corrigem isso, elas evitam que isso aconteça. Então, essas tecnologias vão ajudar a promover mais firmeza na pele. Então, os resultados da lipo são permanentes? E aí? São ou não são? Será que é para sempre? Porque a gente sabe que aquela célula de gordura que foi retirada, ela tende a não voltar mais. Mas a gente não pode esquecer que muitas células de gordura foram deixadas também. É isso que deixa natural o seu resultado. Então, mesmo com os avanços da medicina estética, o tempo continua ainda sendo um fator decisivo. A lipo de definição anatômica ou definição natural, como a gente tem feito hoje, não é um resultado definitivo. Ficou triste, Dudu? Ficou, né? Eu sei. Até porque, gente, o processo de envelhecimento, ele continua ao longo dos anos. Então, o que precisamos é fazer uma boa gestão desse envelhecimento. Tá, simples. Como é que se faz gestão do envelhecimento? Se a gente não vai conseguir controlar o tempo. É cuidando da nossa saúde, tendo bons hábitos de vida. Boa alimentação adequada, anti-inflamatória, atividade física, cuidando da nossa saúde de forma holística. Como é que a gente pode, então, prolongar os efeitos da cirurgia? Mais do que tecnologia, a durabilidade dos resultados depende diretamente dos cuidados do paciente. Então, independentemente das tecnologias que forem utilizadas ao longo da vida para prevenir essa piora, como, por exemplo, o estímulo de colágeno, que muita gente tem feito aí, com aquelas máquinas técnicas e produtos que vão estimular colágeno, o mais importante de tudo isso é manter vida saudável, boas práticas diárias de vida. É o que realmente vai transformar você e manter a sua cirurgia ao longo da sua vida. E isso vai incluir alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, gestão do estresse e de uma boa qualidade de sono. Esses cuidados são fundamentais para quem deseja envelhecer de uma forma mais saudável e prolongar os resultados da sua cirurgia. Sabe aquele efeito sanfona? Engordar, emagrecer, que muita gente passa ao longo da vida
passando por esses momentos é um dos principais fatores de perda de resultado, sabia? O que você deve esperar no pós-operatório? Bom, apesar da ansiedade comum nos pacientes recém-operados, né? Porque a gente é assim, eu falo que a gente pede Uber, dá 7 minutos a gente cancela, porque a gente quer para ontem, e na cirurgia plástica não é diferente. Então, o que a gente espera? A gente tem que ter um entendimento que nós precisamos ter paciência, porque toda essa expectativa imediata de resultado pode te gerar uma ansiedade absurda e piorar, inclusive, o seu resultado. Isso pode postergar o seu resultado final. Então, é possível notar bastante diferença já nos momentos iniciais do seu pós-operatório. Tá? Só que esse edema, esse inchaço, ele vai persistir durante pelo menos aí uns 6 meses após o procedimento. Nós precisamos sempre estar em contato constante com o cirurgião plástico que realizou a nossa cirurgia para que a gente alinhe essa expectativa e para que a gente entenda se de fato aquilo que está acontecendo está batendo com o período de pós-operatório, para que a gente tenha essas expectativas reais, analisando todas as questões do pós-operatório. Paciência é fundamental, porque a oscilação do inchaço ela vai acontecer mediante alterações hormonais, mediante até mesmo tempo. O calor faz inchar um pouco mais e pode perdurar até mais de 6 meses, tá? Tem gente que incha até mais ou menos 12 meses, ali 1 ano, viu? Qualquer dor persistente, edema localizado, irregularidade ou assimetria deve ser sempre discutida com o seu cirurgião. Então é sobre isso que a gente veio falar aqui e que a Nicole Balls já sabe. Que assim, ó, mesmo fazendo tudo bem feito, a lipoaspiração pode ser indicada para retirar a gordura localizada. E mesmo realizando uma cirurgia plástica, seja ela qual for, você precisa adotar bons hábitos de vida para você ficar bem no pós-operatório, para que você tenha menos complicações e para que você mantenha o seu resultado aí ao longo dos anos que se seguirão.